Olá, meu nome é Márcio Pontes. Hoje eu vou falar sobre Brasil República. Muito bem. Você viu nas minhas últimas aulas sobre Idade Moderna que Napoleão Bonaparte conquistou a Europa. Então, para você entender como o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, você precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como a família real veio para o Brasil e como o Brasil, que um dia teve rei, rainha, príncipe, acabou com isso e se tornou uma república, com presidente, governadores e prefeitos, como é até hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre esse período aqui, o período do Brasil Império, para depois entrarmos no Brasil República. Você precisa entender o que aconteceu antes para que o Brasil tenha se tornado uma república, né? O Brasil, ele teve, no seu momento de monarquia, dois períodos, né? O primeiro império e o segundo império. É fácil, né? Dom Pedro I, primeiro império. Dom Pedro II, segundo império, né? Esses foram os dois reis que governaram o Brasil durante a monarquia. Dom Pedro I e seu filho, Dom Pedro II. Antes desses dois, teve o Dom João VI. Dom João VI era pai do Dom Pedro I, Dom Pedro I era pai do Dom Pedro II. Esses três. Só que, no governo do Dom João VI, o Brasil não era independente. O Brasil pertencia a Portugal. Só com Dom Pedro I é que o Brasil deixa de fazer parte de Portugal e passa a ser um país independente. Então, o governo brasileiro, né, estritamente brasileiro, ele começa com Dom Pedro I. Então, a família real, o Dom João VI, ele vem para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte na Europa. Napoleão Bonaparte, você viu na minha última aula, que ele conquistou a Europa, né? E acabou com todo aquele antigo regime absolutista que havia na Europa. Todos aqueles reis que praticavam o antigo regime, o absolutismo, perderam seus tronos. E o Dom João VI foi o único a fugir da Europa e a fugir de Napoleão Bonaparte. E ele veio para o Brasil. E ao vir para o Brasil, ele acabou com essa relação de colônia-metrópolis que havia em relação ao Brasil. O Brasil deixa de ser uma colônia explorada e passa a ser a sede do governo português, né? Porque o rei e sua corte vieram para o Brasil e aqui o Brasil então passou a ser a sede do Império. Depois, Dom João VI voltou quando Napoleão Bonaparte perdeu o trono na Europa, ele volta para a Europa e deixa o seu filho Dom Pedro I aqui governando. Então, Dom João governa em Portugal e o Dom Pedro I governa no Brasil. Vamos falar um pouco sobre Dom Pedro I, então. O Dom Pedro I, ele está sendo retratado na novela O Dono do Mundo, não é isso? O Novo Mundo da Rede Globo, né? O Caio Castro faz o papel do imperador Dom Pedro I e essa atriz faz o papel da Leopoldina, né? A primeira rainha, a primeira esposa do Dom Pedro I. Então, se você está acompanhando a novela, você vai... eu queria que você associasse esse personagem do Dom Pedro I da novela ao personagem que eu estou falando agora, tá? Vai ficar fácil de você memorizar.
Então, Dom Pedro I faz parte do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Né? Esse 1822 é o ano da independência do Brasil. Né? O Dom Pedro I ele é famoso por ter feito a independência do Brasil. O Brasil agora não faz parte mais de Portugal. O Brasil é um país independente da Europa. Né? Esse quadro aqui retrata a independência do Brasil. Você tem aqui Dom Pedro I, né, vindo de São Paulo, às margens do rio Ipiranga, ele proclama independência ou morte. Esse quadro foi pintado por Pedro Américo. Ele nunca viu essa cena, né? Ele estava pintando na Europa, né? E ele imaginou, ele idealizou essa cena muito bonita, né? Todo mundo com uniforme. Na verdade, parece que não foi bem assim. Primeiro que eles não estavam vindo a cavalo, eles estavam vindo de burro, de jegue, burro, não sei muito bem, né? E eles não estavam tão bem vestidos assim. Inclusive, Dom Pedro I estava passando muito mal nesse dia, né? Então ele estava bem abatido. E as pessoas que viram essa cena, na verdade, elas mal estão retratadas nesse quadro. Aqui nesse canto tem, por exemplo, um agricultor, um camponês, que está bem aqui no cantinho. Na verdade, quem assistiu essa cena foi a comunidade rural dessa região aqui. Né? Então, esse quadro aqui não retrata muito bem como foi a independência no dia daquele ano de 22 de abril, de 1822, perdão. Mas o Dom Pedro I, ele, então, fez a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Ele era, na juventude, antes de assumir o trono, que o pai deixou para ele era conhecido no Rio de Janeiro como um playboy, né? Uma pessoa que vivia sempre nos bares, nos botequins, sempre envolvida com gente da noite. Né? Ele era um playboy, quando ele assumiu o governo, ele passou a ser um rei muito impopular, né, e autoritário. Então, essa é a marca do Dom Pedro I. Playboy, mulherengo, impopular e autoritário. Um pouco diferente do que o Caio Castro está interpretando na novela, por exemplo. Ele traía a dona Leopoldina com a Marquesa de Santos, a Domitila de Castro, né, que é retratada na novela também. E ele também ficou muito... marcou muito o seu governo porque ele perdeu a Guerra da Cisplatina. Né? A região do Uruguai, que hoje é o país Uruguai, pertencia ao Brasil, e essa região fez uma guerra contra o Brasil, e o Brasil perdeu essa guerra, e o Uruguai se tornou um território independente. E o Brasil, então, ele acabou pegando muito dinheiro, gastou muito dinheiro para fazer essa guerra, e perdeu essa guerra, né? E aí foi mais um motivo do Dom Pedro I se tornar super impopular. Né? No governo do Dom Pedro I, ele foi forçado a fazer uma constituição, lembrando que o Dom Pedro I ele tentou ser um rei absolutista no Brasil. Né? E, como você sabe, o absolutismo já estava fora de moda. Então, os políticos, a elite brasileira, impôs ao Dom Pedro I que ele fizesse uma constituição, um conjunto de leis ao qual ele mesmo se submetesse. Ou seja, a elite brasileira queria fazer uma constituição, um conjunto de leis para o Brasil e limitar o poder do Dom Pedro I, coisa que ele não aceitou. Né? Essa constituição ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Né? E ali, então, num episódio conhecido como a Noite da Agonia, o Dom Pedro I invadiu a Assembleia, fechou a Assembleia, rasgou essa Constituição, né, e fez uma Constituição nova, onde ele definiu todas as leis que ele achava que devia ter no Brasil. E nessa Constituição, ele estipulou uma divisão de 3 poderes, como o iluminismo pregava, né, a divisão entre
executivo, legislativo, judiciário, como você já viu na minha última aula, e acrescentou nessa divisão dos três poderes o poder moderador, ou seja, ele poderia interferir no executivo, no legislativo ou no judiciário, né? Esses três poderes não seriam totalmente independentes, ele seria o poder moderador. E nessa Constituição também, ele implantou o regime do padroado, ou seja, o Estado, o governo brasileiro, patrocinava a igreja, né? E a igreja tinha forte influência na política. Então, a igreja católica, cristã católica, ela não era dissociada do Estado, era uma parte muito importante do Estado, né? Mandava muito no Brasil. E essa Constituição de 1824, ela foi outorgada, e é muito importante que você preste atenção nessa palavra, outorgada. Quer dizer que não foi uma Constituição do qual o povo democraticamente votou e ajudou, colaborou para construir esse conjunto de leis. Não foi uma coisa democrática no qual o povo ajudou e construiu. Não, foi uma Constituição outorgada, veio de cima para baixo. O Dom Pedro escreveu e falou, olha, está aqui, é isso e pronto, vocês não têm o direito de opinar em nada. É o que eu mandar, pronto, acabou. Então, isso é uma Constituição outorgada. Quando uma Constituição ela é promulgada, né, é porque o povo, por exemplo, a nossa Constituição atual, que ela é de 1888, né, é isso, 1888, ela é uma Constituição promulgada. O povo se reuniu, o povo votou, o povo escolheu, o povo decidiu. Então é uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã. E essa de 1824, não, ela é outorgada. O Dom Pedro enfiou ela goela abaixo da população. Então, por todos esses motivos, o Dom Pedro I era uma pessoa super impopular. Traía a Dona Leopoldina, que era uma pessoa muito querida, fazia muita caridade no Brasil, né? E o povo amava a Dona Leopoldina. Ele traía ela na rua, passeava com a Agostinho de Castro de mãos dadas nas ruas do Rio de Janeiro. O povo odiava aquilo. Ele perdeu a Guerra da Cisplatina, né? Os militares voltaram para casa arrasados, mal pagos. Ele impôs uma Constituição altamente autoritária. Então, por todo esse motivo, era um cara muito impopular no Rio de Janeiro. E quando foi em 1831, ele acabou abdicando do poder, indo embora do Brasil, voltando para Portugal, porque ele já não aguentava mais essa pressão em cima da cabeça dele. Até porque, lá em Portugal, o irmão dele estava ameaçando tomar o trono dele lá em Portugal, porque quando o pai do Dom Pedro I morreu, Dom João VI, ele passou a ser o verdadeiro herdeiro do trono do Brasil e de Portugal também. Mas só que lá em Portugal, o irmão dele havia se casado com a filha dele, ou seja, o tio casou com a sobrinha. Ele botou a filha dele para casar com o próprio irmão, para que o poder da coroa, do trono em Portugal, continuasse na família dele. Só que o irmão acabou botando as asinhas de fora e querendo pegar o trono dele. E o irmão dele era muito impopular lá em Portugal, né? Então ele acabou cedendo a essa pressão e voltou para Portugal para assumir o trono lá de Portugal, deixando o trono no Brasil para o filho dele, Dom Pedro II. Então, numa noite conhecida como a Noite das Garrafadas, o Dom Pedro I vinha lá de Minas Gerais, onde ele teria ido participar de um evento lá em Minas Gerais e foi super mal recebido, né? Então ele voltou para o Rio de Janeiro super chateado, chegou aqui no Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro havia preparado uma festa para animar o Dom Pedro I, e nessa festa outros
populares que não gostavam do governo do imperador Dom Pedro I entraram na festa à noite, criaram uma briga e voou garrafa para tudo qualquer lado no Rio de Janeiro, e o chão do Rio de Janeiro ficou caco de vidro para todo lado. O episódio conhecido como a Noite das Garrafadas. Essa foi a gota d'água para o Dom Pedro I falar assim: chega, agora já não aguento mais. E como eu já havia dito, o irmão dele estava querendo pegar o trono dele. Então, por todos esses motivos, ele falou: chega, vou embora para Portugal. E foi embora para Portugal. Deixando o filho dele, o Dom Pedro II, né, uma criança ainda, ele tinha lá 8 anos de idade. Então, ele não poderia governar o Brasil sendo uma criança ainda. Então, o Brasil vai ficar um período, né, sendo governada por outras pessoas, políticos, né, escolhidos pela corte, enquanto o Dom Pedro II se torna maior de idade. E esse período vai ser conhecido como a regência provisória, né? É um período entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, até que o Dom Pedro II alcance a maioridade, né, para poder assumir o trono. Então, esse período vai ser um período governado por políticos do Brasil, políticos importantes. A princípio, esse governo teria sido pensado para ser governado por 3 pessoas. Seria a regência trina, onde 3 pessoas governariam ao mesmo tempo. Só que isso acabou não dando muito certo. E aí, então, passamos para a regência una, onde uma pessoa só passou a governar. Então, quais são as marcas, as características desse governo da regência provisória? No governo da regência provisória, primeiro, havia um sentimento de ausência de autoridade, porque a autoridade mesmo era o imperador. E o imperador, o Dom Pedro I, tinha ido embora para Portugal, e o Dom Pedro II era uma criança. Então, de fato, não havia uma pessoa legítima no poder, né? Então, havia esse sentimento de que as pessoas que estavam lá realmente não tinham esse poder legítimo vindo de Deus, né? Lembrando que na época da monarquia, o direito divino justificava o poder, né? Então, essas pessoas não eram justas ali no poder. 2. Havia uma diversidade de projetos. Como tinha 3 pessoas governando, cada um pensava uma coisa, cada um queria uma coisa diferente, e logicamente isso não iria dar certo. 3. Cantos esquecidos do Brasil, né? Esse governo, tanto Dom Pedro I quanto a regência provisória, quanto Dom Pedro II, eles só se preocupavam com o Rio, São Paulo e Minas, né? Aquele pedacinho do Brasil ali, aquele triângulo que forma ali o sudeste do Brasil. O resto do Brasil eram cantos esquecidos. Não havia saúde, educação, nada. O governo só cobrava impostos e não dava nada de volta. Tá? Então era largado, esquecido mesmo. Os partidos, né? Nessa época haviam 3 partidos no Brasil. Os liberais exaltados, que eram pessoas que queriam acabar com a monarquia, achavam que isso não ia dar mais certo, que, a exemplo da França, o Brasil deveria se tornar uma república. Havia os liberais moderados, aqueles que queriam algumas melhorias, mas não necessariamente acabar com a monarquia, e havia os restauradores, né? Aqueles que queriam acabar com a regência provisória e colocar o Dom Pedro II no trono, ou que o Dom Pedro I voltasse, mas que voltasse o imperador legítimo ao poder. As fases, né? Como eu já falei, primeiro nós tivemos a regência trina, 3 pessoas governando, e depois uma regência una, por exemplo, padre Antônio Feijó, que passou a governar sozinho o Brasil nesse período de regência, enquanto Dom Pedro II ainda era uma criança. Então, o Brasil, naquela época, a regência provisória e a monarquia, ela só cuidava desse pedaço do Brasil. O resto do país era esquecido.
Portanto, nesses cantos esquecidos do país começaram a surgir revoltas, né? O povo, vendo que o imperador, o poder estava ausente, aproveitaram para protestar, reivindicar, se revoltar. Por exemplo, no Pará aconteceu a cabanagem de 1835 a 1840, onde a população pobre, né, era altamente tributada e resolveu se rebelar. Falou assim, ó, chega, nós só somos explorados, nós não temos nada, né, de retorno, não temos saúde, educação, segurança, nada, desenvolvimento, infraestrutura, nada. No Maranhão aconteceu, por exemplo, a balaiada, né? A população e pequenos proprietários também se revoltaram contra a mesma situação, né? Na Bahia aconteceu uma revolta de escravos, a revolta dos malês, que eram escravos islamizados, que seguiam o Islã, capturados lá na África, que sabiam ler, que sabiam escrever, tinham uma consciência política e resolveram se revoltar, mas essa revolta, todas essas revoltas que eu vou falar aqui agora, elas morreram, tiveram muitas mortes e não tiveram sucesso ao fim, né? Aqui 40 mil pessoas morreram. Aqui os revoltosos foram sufocados, né? Nós tivemos também na Bahia a Sabinada. A Sabinada também foi uma revolta patrocinada por um médico, o senhor Sabino, né? E também uma revolta de pequenos produtores, de comerciantes, da população mais pobre, que era altamente taxada e não tinha retorno, né? Fundaram, os revoltosos da Sabinada chegaram até a fundar uma república lá naquele território, e diziam o seguinte, olha, vamos fazer uma república até o Dom Pedro II se tornar maior de idade, a gente volta à monarquia, né? Só que todos esses revoltosos eles foram sufocados e a revolta não foi adiante, mas fez bastante barulho. E lá no Rio Grande do Sul, nós tivemos a Farroupilha, né? A Farroupilha ela foi uma revolta gerada pela alta tributação em cima do charque. O charque é a carne seca. Esse território aqui criava muito gado, e como na época não tinha geladeira, então a carne ela era conservada com sal e exposta para secar ao sol, né? A carne seca, antigamente chamada de charque, né? Então essa carne seca, esse charque que era produzido no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, sofria uma alta tributação de impostos. O imposto cobrado aqui nessa região era maior que o imposto da carne cobrada que vinha da Argentina, por exemplo. Então era muito mais barato você comprar carne vindo da Argentina do que você comprar carne vindo do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina. Então eles falavam, poxa, mas isso é muito injusto. Como que nós, brasileiros, que pagamos impostos, né, que trabalhamos, a nossa carne ela é muito mais cara que a carne que vem da Argentina, porque o governo brasileiro assim quer. Então eles se revoltaram, você, poxa, isso não é justo. Então, personagens importantes da história aqui da região, como Bento Gonçalves, como Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi, David Canabarro, eles tomaram o poder nessa região e formaram algumas repúblicas, como a República Rio-Grandense. E esse movimento, ele durou muito mais tempo. Esse movimento teve muito mais sucesso do que os outros movimentos, né? Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi são personagens famosos aqui na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Giuseppe Garibaldi era um mercenário, ele lutou lá na Europa pela unificação da Itália, né? E depois de ter lutado na Europa, ele veio para o Brasil procurar novas aventuras, novas batalhas, e lutou, e eles foram muito bem sucedidos aqui no sul do Brasil.
De tal forma que o governo brasileiro, para acabar com essa guerra da farroupilha, fez um acordo com eles, né? Onde, no final, eles iriam ser perdoados e eles poderiam ser ingressados no Exército Brasileiro. Ou seja, Bento Gonçalves e todas aquelas pessoas que lutaram nessa guerra, no final, passaram a pertencer ao Exército Brasileiro e toda essa questão, então, foi resolvida. Então, a regência provisória ela é marcada por esses fatos e por essas revoltas. Até que a elite brasileira, ela pensou, olha, essa situação ela já está insustentável, precisamos resolver esse problema, porque daqui a pouco essas pessoas irão se revoltar novamente e nós não vamos ter mais como controlar essa população. É preciso colocar o Dom Pedro II logo no poder. Mas ele é uma criança, na época ele tinha 14 anos de idade. Então, a solução pensada para isso, né, foi uma coisa chamada o golpe da maioridade. Ou seja, declararam Dom Pedro II com 14 anos de idade já uma pessoa maior de idade. Só no caso dele, né? No caso do imperador, ele então estava declarado maior de idade, né? Os políticos tentaram aprovar essa maioridade por lei várias vezes, mas essas leis não eram aprovadas, né? Uma outra ala de políticos achava que isso não devia ser feito. Então a elite bateu lá na porta do palácio do imperador e falou, olha, vamos ter que fazer isso na marra, tá? A partir de hoje, o senhor está declarado maior de idade, imperador do Brasil, e vamos que vamos, o senhor, a partir de agora, é o imperador. Então, nós entramos no período do Segundo Império com Dom Pedro II. Né? Não se assuste com isso aqui, tá? Eu vou explicar isso, é fácil, é o slide mais complexo, mas depois que eu acabar de explicar, você vai entender, não é nenhum bicho de 7 cabeças. O Dom Pedro II, o reinado dele foi marcado, primeiro, pelo golpe da maioridade. Né? Aos 14 anos ele assume o trono e ele era uma pessoa muito culta, né? Ele falava vários idiomas, ele se formou em medicina, filosofia, gramática, astronomia, ele era realmente um prodígio, tá? Uma pessoa muito bem educada, muito capacitada. Né? E a marca do governo dele é justamente esse respeito. Se por um lado o pai dele, o Dom Pedro I, era um playboy, um mulherengo, um autoritário, ele tentava passar a imagem justamente oposta disso, que ele era um cara responsável, culto, sério, né? Tanto é que ele deixou a barba crescer, fez aquela imagem de Papai Noel, né? Para tentar passar uma imagem de pessoa séria e respeitável. O governo dele foi o governo mais duradouro do Brasil, né? Ele governou de 1840 a 1889, foram 49 anos de governo. Nenhum outro governante governou o Brasil por tanto tempo quanto ele, né? Então ele tinha essa imagem de culto e respeitado no mundo inteiro, tá? O mundo inteiro olhava para o Dom Pedro II e para o Brasil e achava o Brasil uma potência. Os Estados Unidos tinham medo do Brasil, os Estados Unidos tinham respeito pelo Brasil. O imperador Dom Pedro II, ele viajava o mundo inteiro, viajava muito, né? E por onde ele passava, ele era um cara admirado, respeitado. O Brasil tinha uma imagem maravilhosa, muito melhor do que é hoje. Agora, uma outra marca do governo do Dom Pedro II é que ele se equilibrava no poder. Tá? Eu fiz aqui um slide onde eu coloquei uma balança aqui. Né? A balança tem um lado, tem o outro lado. E o governo do Dom Pedro II ele é marcado porque ele tenta se equilibrar no poder. Existe a política interna, existe a política externa, né? Assuntos que para serem resolvidos fora do Brasil e assuntos para serem resolvidos dentro do Brasil. E ele, uma hora, colocava na política interna, né,
pessoas que eram de um partido, pessoas que eram de outro partido. Como eu já falei, no Brasil haviam 3 partidos. Os liberais, agora, esses partidos vão tomar uma outra característica, mas continuam sendo 3 partidos. Os liberais, os moderados e os conservadores. Os liberais são pessoas que querem mudar esse tipo de monarquia para que os empresários sejam mais livres. Os moderados, que não querem nem tanta liberdade, mas também nem tanta monarquia. E os conservadores, que são a elite do Brasil, né? Os conservadores são aqueles caras que querem deixar tudo do jeito que está, conservar a coisa do jeito que ela é. Que o Brasil continue cada vez mais império, mais escravista, mais cafeicultor, né? O Brasil, naquela época, era só agricultura, basicamente café. Em primeiro lugar, o primeiro produto de produção e exportação no Brasil, porque o Brasil basicamente era isso, era um país que produzia produtos agrícolas para exportação. Era o café, em primeiro lugar. Segundo lugar, o açúcar. Em terceiro lugar, o algodão. Mas o café era top, era o mais vendido e o mais exportado, né? Agora, a elite do Brasil, que era, na sua grande maioria, de conservadores, essa elite era que mandava no café, que mandava na produção em geral. E havia 2 grupos de elite produtora de café no Brasil. O grupo que morava no Rio de Janeiro, os produtores de café do Rio de Janeiro, que tinham sua base na produção escravista, né? E os produtores de São Paulo. Então, os maiores produtores de café do Brasil eram paulistas e cariocas, né? Do Rio de Janeiro. E os paulistas, eles depois passaram a adotar a mão de obra de imigrantes, né? Então, no Rio de Janeiro, a mão de obra forte era escravos. E em São Paulo, a mão de obra mais forte era de imigrantes, né? Agora, no Brasil, havia um parlamentarismo às avessas, né? Se no Dom Pedro I havia uma Constituição onde o rei mandava em tudo e era o poder moderador, o Dom Pedro II mudou isso um pouco, né? Ele criou uma espécie de parlamentarismo, mas era um parlamentarismo às avessas. Por exemplo, na Inglaterra existe uma monarquia parlamentar, até hoje, onde a Rainha Elizabeth manda em tudo lá. Só que lá, o povo escolhe os políticos, o povo vota, escolhe os políticos, que fazem parte do parlamento, e o parlamento escolhe o primeiro-ministro, né? E o rei fica lá só de figuração, só para, né, observar, fazer propostas, dar a sua opinião, como é que se diz? Indicar projetos e tudo mais. No caso do Pedro II, o rei que elegia o primeiro-ministro e o primeiro-ministro que montava o seu parlamento. Então era ao contrário, tá? Não era uma coisa de baixo para cima, mas de cima para baixo, ok? Então a política no Brasil era mais ou menos como essa balança. Você tinha o rei no topo da balança, né? O primeiro-ministro e o parlamento era o corpo que sustentava essa balança. Na base, né, a base de todo esse poder político era a produção agrícola, era o que sustentava a economia do Brasil, era o que sustentava o Brasil, né, era a base deles. Agora, essa base, ela era, a mão de obra dela era de escravos e imigrantes, certo? Então, assim estava configurada a política do Brasil. Agora, pelo outro lado da balança, você tinha a política externa, né? A política externa, por exemplo, ela era influenciada pela tarifa Alves Branco, pela questão Christie, pela maçonaria, pela briga que teve entre a maçonaria e o Papa, pela Guerra do Paraguai e pela questão da abolição da escravidão no Brasil. Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, a tarifa Alves Branco, ela permitiu um surto de industrialização no país, né? E aí, nesse período, surgiu no Brasil uma pessoa incrível, chamada Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele foi um cara brilhante.
ele nasceu lá no Rio Grande do Sul e veio para o Brasil, veio para o Rio de Janeiro, perdão, trabalhar, e trabalhou em lojinhas, e até que conheceu os banqueiros, né? Passou a trabalhar em bancos de ingleses. E lá ele aprendeu contabilidade, finanças, aprendeu a falar inglês, e ele ficou cada vez mais rico, mais próspero, e se tornou o homem mais rico do Brasil. Ele ficou tão poderoso, mas tão poderoso, que as pessoas não diziam quem é mais poderoso, o imperador ou o Barão de Mauá, né? E o Barão de Mauá, ele começou a trazer da Europa todas aquelas ideias iluministas e aquelas ideias da Revolução Industrial que estava acontecendo na Europa, né? Você lembra das minhas aulas anteriores sobre Revolução Industrial? A Europa, principalmente a Inglaterra, estava construindo muitas máquinas, locomotivas e tal, e o Barão de Mauá começou a trazer isso para o Brasil. O Barão de Mauá trouxe a locomotiva para o Brasil, o Barão de Mauá trouxe as máquinas, né, para o Brasil, trouxe a luz elétrica para iluminar o Brasil, ele trouxe a telefonia, né? O Barão de Mauá, ele quase foi à falência implantando um cabo telefônico, né, um fio. Ele bancou o cabo telefônico, o primeiro cabo telefônico que ia do Brasil, do Rio de Janeiro, até a Europa. Imagine o que era naquela época você comprar um cabo, né, um fio telefônico que ia ficar submerso no Oceano Atlântico, né, e iria ligar o Rio de Janeiro à Europa. Você poderia fazer uma ligação, né, e falar ao mesmo tempo. As notícias da Europa chegariam praticamente no mesmo instante no Brasil, né? Seria uma revolução incrível, porque antigamente uma notícia da Europa levava, às vezes, até meses para chegar no Brasil, né? Bom, então o Barão de Mauá também trouxe bancos, estaleiros, então ele começou a industrialização no Brasil. Só que o Barão de Mauá ele foi muito injustiçado, porque a elite cafeicultora, os conservadores, não queriam modernizar o Brasil, não queriam inovações, eles queriam que as coisas continuassem do jeito que eram, eles queriam que o Brasil fosse agricultor para sempre. O time que ganha não se mexe, né? O que eles pensavam, né? No caso deles, estava favorecendo a eles, ótimo, então não deveriam mexer. E o Barão de Mauá ele foi boicotado de todas as formas, de tal forma que ele se cansou, né? Ele se tornou um dos homens mais ricos do Brasil, perdeu imensas fortunas tentando industrializar o Brasil, só que o imperador não apoiou ele, a elite não apoiou e ele se cansou, né, de lutar contra essas forças e terminou a sua vida lá com uma pequena fortuna, lá no Rio Grande do Sul. E o Brasil, então, perdeu essa chance de se tornar um país imenso, né, uma potência industrial, a exemplo dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, né, França. Esse foi um dos motivos do qual o imperador Dom Pedro II acabou perdendo seu poder, né? O imperador Dom Pedro II, no final dessa história, ele vai perder o poder e o Brasil vai se tornar uma república, né? As pessoas não se cansaram desse modelo monárquico, né, que ficou ultrapassado. Depois de 49 anos, as pessoas pensaram, não, chega, isso não dá mais certo, né? Porque viam, por exemplo, como que os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra estavam crescendo e o Brasil ficando cada vez mais para trás com esse tipo de mentalidade. A questão Christie, por exemplo, né? A Inglaterra mandava no Brasil, isso era bem claro, né? Os bancos, a marinha inglesa fazia e acontecia no Brasil. Houve um episódio que marinheiros ingleses fizeram uma confusão lá no Rio de Janeiro e eles causaram essa confusão no Rio de Janeiro, né? Essa questão Christie. E o Brasil ainda teve que pedir desculpas à Inglaterra. É um absurdo, né?
Os caras vieram no Brasil, criaram confusão, criaram problemas e nós ainda tivemos que pedir desculpas, né? Então, esse tipo de coisa foi minando o governo, a monarquia no Brasil. A maçonaria e o Papa. A maçonaria existe até hoje, é uma fraternidade, onde homens, e hoje em dia até mulheres também podem participar. Essa fraternidade, ela, como no Brasil não havia muitos espaços sociais, como universidades, como centros de convivência, então a maçonaria era um grande centro social, onde as pessoas iam para conversar, para discutir, para estudar, né? E a maçonaria acabou sendo uma instituição muito poderosa no mundo todo. Até hoje ainda tem bastante poder. Se você observar os grandes líderes mundiais, a maioria deles foram maçons. Nessa época, a grande liderança no mundo, Abraham Lincoln, desde Abraham Lincoln até Barack Obama, esses presidentes americanos, todos eram maçons, né? No Brasil, todos eles eram maçons. Dom Pedro I era maçom, Dom Pedro II era maçom, todos aqueles caras da regência provisória eram maçons. Todas as pessoas importantes no Brasil e no mundo eram da maçonaria. E a maçonaria era muito forte, muito poderosa. De tal forma que o Papa da Igreja Católica começou a ter um certo medo, uma certa rivalidade com a maçonaria, né? A maçonaria estava se tornando tão poderosa, tão forte quanto a Igreja Católica. Então o Papa, ele decidiu excomungar os maçons, né? Todos os maçons deveriam ser postos para fora da Igreja Católica. Se você fosse um bispo, se você fosse um padre e fosse um maçom, você deveria ser expulso. Só que tinha um problema. O imperador Dom Pedro II era maçom. O Barão de Mauá era maçom. As pessoas mais importantes do Brasil e do mundo eram maçons. Então houve um certo atrito entre o imperador, a maçonaria e a Igreja Católica. Dessa forma, essa briga da monarquia com a Igreja fez com que o imperador perdesse o apoio dos católicos. Então, quais foram as principais causas que fizeram o imperador Dom Pedro II perder a coroa e ir embora para Portugal? Principalmente, essa briga da maçonaria com o Papa, com a Igreja Católica, né, fez com que o imperador perdesse o apoio da Igreja Católica e dos cristãos, que eram uma imensa maioria no Brasil. 2. A Guerra do Paraguai. O Dom Pedro II, ele participou da Guerra do Paraguai, né? Nós vencemos essa Guerra do Paraguai, mas o custo foi muito alto, né? O custo financeiro foi alto e os militares, quando voltaram da Guerra do Paraguai, eles foram super mal pagos, não foram valorizados. Então, após a Guerra do Paraguai, os militares vão ficar ressentidos com o imperador, né? Então, aí também o imperador vai perder o apoio da igreja e o apoio dos militares, né? Perder o apoio dos militares é algo grave, porque o que mantém o poder é a arma, são as armas, o exército, né? A marinha. Então, se você perder o apoio das armas, as armas são importantes para manda quem está com a arma na mão. Outra questão também, tão importante quanto, foi a questão da abolição da escravidão no Brasil. Ou seja, a elite, as pessoas que mandavam no Brasil, elas tinham seu poder sustentado pela escravidão. Então, quando a escravidão acabou, a elite não queria que essa escravidão acabasse, né? Essa escravidão foi acabando no mundo inteiro, aos pouquinhos, e inclusive acabou no Brasil também. Mas essa elite ficou ressentida também, achava que o imperador não devia ter feito aquilo. E aí a elite retirou o apoio ao imperador Dom Pedro II. Então o imperador não tinha mais o apoio do povo católico, não tinha o apoio dos militares e agora não tinha o apoio da elite. Então, sem essa base, o imperador caiu, né? Agora, a abolição da escravidão no Brasil, ela foi acontecendo devagar, aos poucos, né? Por exemplo, nós tivemos aí 4 principais leis no Brasil. A lei Eusébio Queiroz, que lá já em 1850, né? Ou seja,
48 anos antes da abolição da escravidão, já havia essa lei que tentava coibir a escravidão no Brasil, né? Ou seja, era uma lei que proibia o tráfico, trazer escravos da África para o Brasil. Mas só que essa lei não deu certo, porque como ficou proibido, aí o preço dos escravos subiu. E aí que o tráfico mesmo rolou solto. A lei do ventre livre, né, lá em 1871, a lei do ventre livre dizia o seguinte: olha, toda criança que nascer de uma mãe escrava a partir de hoje vai estar livre. Olha que beleza, né? Mas só que não deu muito certo, não. Por quê? Porque a lei dizia o seguinte: tá, tem lá a escrava, ela está grávida, vai nascer uma criança, né? Essa criança vai nascer livre. Mas quem vai cuidar dela? Né? Então, quer dizer que a criança nasceu, a mãe continua escrava. A criança vai nascer, o que a gente faz com ela? Pega ela e joga fora, joga lá no meio do mato, porque o senhor da fazenda, o dono da fazenda, ele não vai querer sustentar a criança de graça. Certo? Então, a lei tinha uma brecha. Ela dizia o seguinte: olha, o dono da fazenda, né, o senhor da fazenda, ele vai cuidar dessa criança até ela fazer 21 anos de idade. Né? Então vai ser obrigado. Ah, que coisa boa, que maravilha, né? Então, que o senhor da fazenda vai cuidar dessa criança desde que ela nasce até os 21 anos de idade. Bacana. Ah, não era de graça, não. Tá? Essa criança, ela ia trabalhar esse período todo, né? Mas depois ela iria ter que trabalhar para o senhor da fazenda de graça para pagar os custos desse tempo que ela foi sustentada pelo senhor da fazenda. Então, na prática, não adiantou nada. Né? Ele nasceu livre, mas continuava preso à fazenda. 3. A Lei dos Sexagenários de 1885. A Lei dos Sexagenários dizia o seguinte: olha, o idoso, depois dos 60 depois dos 60 anos, ele está livre. Ah, que legal, poxa, o velhinho, né? Tem 60 anos, não é mais escravo, pode. Tá, mas isso não era uma coisa muito boa. Por exemplo, qual era o escravo que chegava a 60 anos? Era raro o escravo. O escravo com 40 anos, se ele chegasse a 50 anos, era muita sorte, era uma raridade. Tá? Então, aquele escravo que chegava aos 60 anos, era aquele escravo que trabalhava dentro da casa do senhor, um empregado doméstico, um cara que tinha uma habilidade, um marceneiro, um ferreiro. Esse cara aí, ele talvez chegasse aos 60. Mas libertar um senhor, uma senhora dessa de 60 anos, seria o seguinte: está livre, então a partir de hoje, ó, vai embora, some daqui. Né? Poxa, então era uma crueldade você pegar um idoso de 60 anos e jogar ele fora. Né? Não havia INSS, não havia aposentadoria na época. Ele vai viver como? Né? Jogado no meio do mato, sozinho, idoso? Então era uma crueldade, na verdade. Mas a lei também tinha outra brecha. A lei dizia o seguinte: olha, se você libertar esse idoso e ficar com ele mais 5 anos, o governo te dá uma indenização. Olha que maravilha. Né? Então, quando o escravo fazia 60 anos, que ele já não prestava para mais nada, o governo te dava uma indenização e você ainda podia ficar com ele mais 5 anos. Mas 5 anos era o suficiente para ele morrer. Entendeu? Então, era uma situação que, na verdade, essas leis não favoreciam de fato para a libertação dos escravos. Não, elas favoreciam o senhor da fazenda, né? Os donos dos escravos. Tá? Por exemplo, a lei do ventre livre. Se você fizer as contas, essa criança que nasceu do ventre livre, ela nunca foi de fato livre. Porque quando ela fez 21 anos de idade, a abolição da escravidão já havia, em 1880, pela Lei Áurea, já havia acontecido. Então, essa lei aqui, ó, a lei do sexagenário, 85, né, mais 5 anos, passou de 88, então também não fez nenhuma diferença. A lei que realmente libertou os escravos do Brasil foi a última, a Lei Áurea, né, assinada pela Princesa Isabel em 1888.
Essa Lei Áurea, ela foi uma lei aprovada na Câmara, no Senado, e depois levada para a Princesa Isabel. Não foi uma ideia somente da Princesa Isabel, não, ela foi votada pelos políticos, e a Princesa Isabel, então, sancionou essa lei libertando os escravos. Que, de fato, a escravidão já vinha acabando aos poucos, porque no Brasil os escravos vinham morrendo, porque as pessoas já estavam substituindo a mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. Ou seja, o Brasil começou a perceber que a mão de obra assalariada ela era muito mais eficiente que a mão de obra escrava. Dava muito menos trabalho ter um assalariado do que ter um escravo. Então a mão de obra ela vinha sendo substituída. E quando chegou em 1888, a escravidão era pouca no Brasil, era mais concentrada em Rio, Minas e São Paulo. O resto do Brasil já havia feito a abolição há muito tempo. Maranhão, Paraíba, enfim, todos esses estados, o Rio Grande do Sul, já haviam feito a sua abolição há muito tempo antes. Então, em 1888, foi só a canetada final. Mas, mesmo assim, essa elite do Rio de Janeiro e São Paulo, que era aquela elite que ainda utilizava muita mão de obra escrava, se sentiu prejudicada. E o governo brasileiro não deu nenhuma indenização por essa libertação dos escravos. Então, os caras que haviam investido dinheiro na escravidão ficaram sem esse dinheiro. Agora, claro que a escravidão ainda passou a vigorar nesses lugares, ainda tem escravidão no Brasil ainda hoje, tá? Não se engane. Existem milhares de escravos no Brasil e no mundo ainda hoje, tá? Então, mas oficialmente no Brasil acabou. O Brasil não foi o último a acabar com a escravidão no mundo, O último país a acabar com a escravidão no mundo foi a Mauritânia, um país africano, Ela acabou com a escravidão em 2007. Foi o último país a acabar com a escravidão e desde então a escravidão não existe mais oficialmente em lugar nenhum do mundo. Tá? Agora, tudo isso aqui, todos esses eventos, a briga com a maçonaria, a Guerra do Paraguai e a abolição da escravidão, principalmente esses três fatores, fez com que o governo apodrecesse e então acabasse. E aí, então, nós entramos no período da República com o Marechal Deodoro, que o Marechal Deodoro é o cara que vai implantar a República no Brasil. Marechal Deodoro, Marechal Floriano Peixoto. O tenente, eu errei aqui, tá, pessoal? Aqui deveria ser um navio, a abreviação de Tenente Benjamin Constant, tá? E o Quintino Bocaiúva. Esses personagens aqui foram os caras que arquitetaram o golpe da República. O Marechal Deodoro, ele era muito amigo do imperador Dom Pedro II, E esses caras aqui tiveram que inventar uma mentira para que o Deodoro comprasse a ideia de implantar no Brasil uma república. Como eu já disse para você, muita gente do Brasil estava insatisfeito com a política da monarquia, a política do imperador Dom Pedro II no Brasil. Até porque no final do governo do Dom Pedro II, ele passou a viajar muito pelo mundo e largou a política na mão da princesa Isabel, do Conde d'Eu, que era o marido dela, E, enfim, e o Brasil, então, passou aí de mal a pior, Então, esses caras pensaram, não, está na hora de dar um basta. Até porque esses caras aqui eram militares e estudavam muito a doutrina do iluminismo que vinha da Europa. Então, esses caras eram iluministas, tá? Muito iluministas, principalmente o Benjamin Constant, que é o cara, por exemplo, que idealizou aquela frase da bandeira nacional, ordem e progresso. Então, esses três aqui inventaram uma mentira sobre o Marechal Deodoro. Eles inventaram, por exemplo, o Marechal Deodoro já estava de cama há alguns dias, doente, muito mal, lá no Rio de Janeiro, ali no Campo do Santana, perto da Praça Central do Brasil, ali no centro do Rio de Janeiro mesmo, onde até hoje existe a casa do Marechal Deodoro. E chegaram para o Deodoro e falaram, Deodoro, o imperador ele vai mandar prender todos os militares de alta patente e deu uma ordem de colocar o Silveira Martins no poder. O Silveira Martins vai ser o chefe
do governo do Brasil, agora o primeiro-ministro, né, no Brasil, e o Dom Pedro II mandou prender todos os militares de alta patente, porque eles acham que nós estamos conspirando contra a monarquia. E aí eles viraram para o Deodoro e falaram, olha, o Deodoro já havia recusado antes, né, dar o golpe na monarquia, falaram, olha, eu não posso derrubar o imperador, né? O imperador é meu amigo, eu lhe devo favores. Então eles se viram nessa sinuca de bico e inventaram essa desculpa. E o Deodoro, quando ouviu essa notícia de que o Silveira Martins queria se tornar o chefe da política no Brasil, o Deodoro levantou da cama, mesmo doente, porque o Silveira Martins era o inimigo de morte do Marechal Deodoro. Os dois haviam lutado lá na Guerra do Paraguai, né? E o Silveira Martins havia roubado o grande amor da vida do Deodoro. E o Deodoro nutria pelo Silveira Martins um ódio mortal. E quando o Deodoro ouviu, esses caras já sabiam que ele odiava o Silveira Martins, contaram essa mentira para ele, e o Deodoro levantou da cama e disse para eles assim, ó, então manda dizer à tropa que a República está feita. E foi assim, sem disparar nenhum tiro, né? Sem nenhuma guerra, nenhuma briga, o Dom Pedro II foi comunicado da decisão e teve que fazer as suas malas e ir embora para a Europa. Essa é a última foto que o imperador Dom Pedro II tirou. Ele mesmo tirou essa foto, né? Como eu disse para você, ele é um cara culto, educado, tinha trazido da Europa a primeira máquina de fotografar, né? E ele mesmo tirou essa foto, a família inteira reunida. Ele, a esposa, a filha, a princesa Isabel, né? Feia para Isabel, o marido dela, o cônjuge, os filhos e tudo mais. E essa foto aqui é a foto de despedida, né? Eles estão na escadaria do Museu Imperial de Petrópolis, né? E eles tiraram essa foto, fizeram as malas e foram embora para Portugal. Nunca mais voltaram, né? Mas antes de ir embora para Portugal, Dom Pedro II passou lá no recém-criado Banco do Brasil, né? Raspou toda a grana que havia no Brasil e levou com ele embora para Portugal, multimilionário. Certo? E o Brasil ficou pobre e lascado como é até hoje. E a República, então, ela foi proclamada, né, sem tiro, sem guerra. Embora você tenha essa pintura que retrata o episódio daquele dia, mas aqui não existe batalha, aqui não existe guerra. É só o Marechal Deodoro, em cima do seu cavalo, foi lá, meramente cumpriu uma formalidade. Olha, a República está proclamada e o povo apenas assistiu a isso, bestializado, sem saber, o povo não participou. Ele apenas, sem saber o que estava acontecendo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O imperador não é mais imperador? Agora é o quê? República? O que é república? É isso? Tá. Tá bom, que seja. Então, o povo, ele não participou. Aqui foi um combinado entre as elites do Brasil, né? E aí começa o governo do Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro era um homem duro, era um homem militar, né? Era um cara conhecido como tarimbeiro, né? Tarimbeiro é aquele soldado que começou lá embaixo no exército, né? E chegou ao posto de alta patente. Era um cara que viveu sua vida no exército, um cara duro, um cara que gostava de governar com mão de ferro, né? E esse período, os dois primeiros governantes do Brasil foram dois militares, né? A República do Brasil, ela começa com dois militares no poder, né? O Marechal Deodoro e depois dele o Marechal Floriano Peixoto, que é quem contou aquela mentirinha para ele antes. E o governo do Marechal Deodoro, eu dividi aqui ele em três aspectos, né? Na política, na economia e como foi que ele perdeu o poder. Na política, ele separou o Estado da Igreja. Você lembra que o Dom Pedro I havia juntado Igreja com Estado. Ele separou. Agora, Estado é uma coisa e Igreja é outra. A Igreja não se mete mais na política, nem na educação, nem mais lugar nenhum. Vai para lá a Igreja e Estado vem para cá. A República seria por apenas 10 anos. Tá? Depois de 10 anos, o povo iria votar para saber
se iria continuar a república ou se o Brasil ia voltar a ser uma monarquia. Isso não aconteceu. Essa eleição ela aconteceu, se eu não me engano, em 1993. Isso aconteceu. Mas mesmo assim foi um negócio meio uma maracutaia, né? uma tramóia. E o Brasil continua república até hoje. Ele implantou uma nova Constituição, que como mudou o regime, cada vez que muda um regime tem que ter uma nova Constituição. Então ele mudou essa Constituição e o Brasil se tornou uma república presidencialista, ou seja, as pessoas iam ter que votar no político, presidente, governador, prefeito, vereador e etc. Ele ficou 2 anos no governo, primeiro um governo provisório, que não tinha uma Constituição, e depois da Constituição ele passou a ser o presidente legítimo constitucional com base nessa Constituição. Mudou o voto. Agora, na República, algumas pessoas poderiam votar. Tá? O voto seria aberto, você teria que chegar na urna e dizer bem alto em quem você estava votando. Isso não é legal. Né? Hoje o voto é secreto, você vai lá e ninguém sabe quem você votou, teoricamente. Só homens poderiam votar, só os masculinos, só maiores de 21 anos de idade, e só quem fosse alfabetizada podia votar, e não podia ser nem militar e nem religioso. Opa, se você tirasse tudo isso, não pode ser militar, não pode ser religioso, só pode ser gente alfabetizada. Quem era alfabetizado no Brasil? Pouquíssima gente, pouquíssima gente era alfabetizada no Brasil. Então, se você tirar tudo isso, sobram pouquíssimas pessoas. Então, poucas pessoas votavam no Brasil. Né? Então, o voto era meio que parte de uma elite no Brasil. Na economia, o que ele fez na economia? Ele protegeu o mercado interno, né? Tentou proteger o mercado interno e tinha umas ideias de industrializar o Brasil que não foram muito à frente. Ficou tudo muito só na ideia. Tá? Colocou como ministro Rui Barbosa, que era um gênio da época, né, conhecido internacionalmente. Só que o Rui Barbosa ele cometeu alguns equívocos. Por exemplo, ele provocou uma coisa na economia chamada encilhamento. Ou seja, por que a Casa da Moeda, você nunca pensou nisso? Por que a Casa da Moeda não fabrica dinheiro e dá para todo mundo? Resolveria o problema da pobreza no Brasil, né? Imagina, o cara lá no Nordeste, né, lá na Amazônia, lá em qualquer lugar pobre do Brasil, e a Casa da Moeda fabrica 500 mil reais e dá na mão deles. Por quê? É papel, manda imprimir bastante papel, né? Bota lá, cria uma nota de R$1.000, não é isso? Imprime 500 dessas para cada um e pronto, o Brasil, todo mundo vai ser rico no Brasil. Por que não faz isso? Porque não pode. Né? A riqueza do Brasil, a quantidade de moeda impressa no Brasil, ela tem que ter base no seu lastro. Ou seja, antigamente o lastro era o ouro. Se tivesse 1 trilhão de reais no Brasil, você teria que ter 1 trilhão em valores de espécie ouro. Né? Hoje, o lastro que o Brasil tem para cobrir o dinheiro que ele imprime é o dólar, são outros valores modernos, né? Mas antigamente o valor era o ouro. O Brasil não tinha esse ouro todo, então o Rui Barbosa ele fabricou dinheiro, ele colocou dinheiro excedente para circular no Brasil. A intenção dele era financiar os empresários para que eles tivessem dinheiro, recurso, para promover uma industrialização no Brasil. Ou seja, muita gente iria abrir empresas e industrializar o Brasil, só que isso não deu certo. Aquela elite, novamente, foi na frente, pegou esse dinheiro, né, e investiu esse dinheiro em outras coisas. De tal forma que o Brasil, então, passou a ter uma inflação e uma dívida externa altíssima, mais do que já tinha, porque lembrando, Dom Pedro I havia ido embora do Brasil, Dom João, quando foi embora, raspou toda a grana no Brasil. Dom Pedro I, quando foi embora, raspou toda a grana no Brasil. Dom Pedro II, quando foi embora para Portugal, raspou toda a grana no Brasil. Ou seja, todos esses episódios, o Brasil quebrou.
né? E dessa vez, o Brasil começa uma república quebrada e ainda toma uma medida que foi um tiro no pé, né? Tornou o Brasil mais endividado e mais falido do que era antes, tá? A palavra encilhamento que é uma palavra que, quando você está no jogo de aposta de cavalo, é aquele momento em que os cavalos estão prestes a sair, né, para correr na pista de corrida. Esse momento se chama encilhamento. É o momento que todo mundo faz aposta para ver qual cavalo vai ganhar. E esse episódio foi conhecido como encilhamento, porque toda a elite foi eufórica, correu lá para pegar esse dinheiro, né? O Brasil, de uma vez, euforia do roubo, né? Como até hoje acontece no Brasil, né? O governo federal solta dinheiro para uma pandemia do Covid e os políticos e safados correm na frente, pegam esse dinheiro e roubam o que puderem roubar. É isso? Consequência: inflação, endividamento, especulação, etc, etc. Agora, o que fez o Marechal Deodoro, em apenas 2 anos, perder esse poder? Ele era um cara autoritário, acabei de dizer, né? Brigão, intransigente, começou a se envolver em escândalo de corrupção. Por exemplo, ele construiu um porto, né, para um amigo dele lá no Rio Grande do Sul, com dinheiro público. Ele, por exemplo, nomeou sobrinhos para cargos políticos, né? E ele começou a brigar com o Benjamin Constant. Ele chegou a esbofetear o Benjamin Constant numa reunião, né? E o Benjamin Constant era um ídolo dentro do exército, né? E aí ele perdeu o apoio dos militares. Enfim, ele foi cada vez mais metendo os pés pelas mãos. E aí, sem apoio nenhum, ele tentou dar o golpe dentro do golpe, né? Ele tentou governar sozinho, né? Mandando e desmandando no país. Foi quando os militares criaram a revolta da Armada, né? Um marinheiro chamado Custódio de Melo, não é isso? O Custódio de Melo, ele tomou os navios do Brasil e apontou os canhões para o Rio de Janeiro e falaram: olha, se o Deodoro não sair do poder, nós vamos atirar. Apontou bem o canhão para a sede do governo brasileiro, bem para a cara do Deodoro, e falou: ou você sai daí ou a gente atira. E na época, a Marinha brasileira que dominava, né, a força armada no país. E o Deodoro, sem o apoio do Benjamin Constant, dos outros militares, o Deodoro falou assim: olha, eu preciso do apoio de vocês, porque o cara está apontando um canhão para mim. E esses caras já haviam estado em atrito com o Deodoro, falaram: você não é o cara que sabe de tudo, resolve agora sozinho aí. E aí o Deodoro não teve como resolver sozinho, então ele abdicou, ele saiu. E ele saiu tão chateado que ele não quis ser enterrado nem com uniformes militares, né? Ele quis ser enterrado com uniformes civis. Tá? E aí começa, então, esse período, esse início da República, é conhecido como a República da Espada, porque foi um período onde esses militares tentaram governar com a força da espada, da arma da época, né? Então, Deodoro saindo, entra o Marechal Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto era outro que também era um tarimbeiro, veio lá de baixo, era um cara que tentou governar com mãos de ferro, mas diferente do Deodoro, ele era um cara eficiente, né? Se por um lado o Deodoro não conseguiu controlar a situação, o Marechal Floriano conseguiu. Não deveria ser ele a entrar no governo, né? Deveria ter sido feita uma eleição, voto, mas aí ele ignorou essa questão do voto no Brasil, assumiu o poder, já que ele era um vice do Deodoro, né? Ele assumiu e governou o Brasil mais um ano e pouco, né? Não, 91, 94, foram 3 anos. Governou o Brasil com mão de ferro esse período. Ele conseguiu pacificar o país, porque na época estavam surgindo revoltas em vários lugares, né? Então ele conseguiu controlar essas revoltas e consolidar a República. Por exemplo, havia aqui no Rio Grande do Sul a revolta do contestado, né? Havia
outras revoltas pipocando no Brasil todo, a exemplo daquelas revoltas da Salinada, Cabanagem, Balaiada. Estavam surgindo novas revoltas no Brasil e ele conseguiu sufocar essas revoltas. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, por exemplo, os revoltosos fizeram a Revolução Federalista, né, do Rio Grande do Sul de Santa Catarina, onde, descontente com esse governo do Marechal Floriano, e outra coisa, o governo do Marechal Floriano fez uma república federativa do Brasil diferente dos Estados Unidos. Estava na moda criar repúblicas federativas, ou seja, onde o país era dividido em estados, federações, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Mato Grosso. A exemplo dos Estados Unidos, você tem lá o Nova York, o Washington, Texas, né? Los Angeles, enfim, você tem diversos estados, perdão, a Califórnia, né? Você tem diversos estados, só que nos Estados Unidos, cada estado é como se fosse um país separado. Cada estado é um tanto autônomo, não vou dizer independente, mas um tanto autônomo. Por exemplo, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem estado que você pode andar armado na rua, tem estado que não tem, né? Enfim, cada estado tem a sua autonomia de decidir como vai viver, né? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o presidente manda em todos os estados. A Constituição Federal ela está acima da Constituição Estadual. Sim, existe a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Cada estado também tem a sua Constituição Estadual, mas a Constituição Federal ela está acima de todas. O que a Constituição Federal estipula vale para todos os estados, sem exceção. Nos Estados Unidos é diferente. Então quer dizer que nos Estados Unidos, cada estado, cada governador tem muito poder e pode decidir o que fazer em cada lugar. Aqui no Brasil, não. Os governadores não têm tanto poder assim. Quando acontece alguma coisa, eles precisam de ajuda do presidente. É o que está acontecendo hoje com a pandemia do Covid, né? Eles precisam de recursos federais para resolverem seus problemas estaduais. E eles achavam que não. O pessoal do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, assim como de outros estados, achavam que cada estado devia ser como nos Estados Unidos. Por isso que se chama Estados Unidos da América do Norte, porque cada estado é autônomo, mas eles estão unidos a uma federação. No Brasil, não. O Brasil se chamava Estados Unidos, República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Mas isso, de fato, não era verdade, né? Hoje, o Brasil se chama República Federativa do Brasil, né? Mas diferente no Brasil é que o Brasil, os estados não são autônomos, tá? Então eles queriam mais autonomia, queriam que cada governador fosse mais independente do presidente. E aí o Floriano Peixoto foi lá do Rio Grande do Sul e sufocou, massacrou esses revoltosos, degolando, né, arrancando a cabeça dos líderes que participaram dessa revolta lá em Santa Catarina. E o lugar conhecido como Desterro, né, onde aconteceram essas batalhas por poder, acabou trocando o seu nome para Florianópolis, em homenagem a Marechal Floriano Peixoto, né? Antes, a capital, né, era chamada Desterro e agora se chama Florianópolis. Com o apoio da classe, na questão da economia, com o apoio da classe média, tentou promover uma industrialização do país, novamente pífio, né? Novamente não muito expressivo, né? Agora, por que ele caiu? Ele conseguiu controlar essas revoltas, né? Agora, lá em Desterro, né, antes de tornar Florianópolis, de novo o Custódio de Melo havia tomado os navios e feito com ele a mesma coisa que fez com o Marechal Deodoro. Apontou os canhões para a cidade e falou: ou vocês cedem ou eu atiro. Né? Mas só que o Marechal Floriano ele era um cara muito mais eficaz. Ele havia acabado de comprar navios novos da Inglaterra, então quando o Custódio de Melo apontou um canhão, Floriano apontou 10.
para a cara do Custódio de Mello, e o Custódio de Mello então se rendeu. Então, essa questão militar não foi o ponto que derrubou o Marechal Floriano, e sim as eleições, né? O Marechal Floriano perdeu as eleições para o próximo presidente eleito, né? Para o primeiro presidente eleito, que foi o Prudente de Moraes. Esse Prudente de Moraes também foi o cara que sofreu um atentado, né? Ele estava passeando pelo cais lá no Rio de Janeiro e um florianista, uma pessoa que era a favor do Marechal Floriano, tentou matá-lo, né? Primeiro puxou uma gaúcha velha da época do Paraguai, apertou o negócio, não atirou, ele sacou uma faca e partiu para cima do Prudente de Moraes. E aí o guarda-costas do Prudente de Moraes se atirou na frente, tomou a facada e morreu, né? Parecido com o Jair Bolsonaro, né? Ele tomou uma facada, quer dizer, ele ia tomar uma facada, mas o cara se meteu na frente e tomou a facada por ele e morreu, né? E ele então jogou a culpa nos adversários florianistas, né? E acabou se tornando o primeiro presidente eleito do país. Graças a uma facada, ele conseguiu se manter no poder com força, né? A exemplo do Jair Bolsonaro, que tomou uma facada e aí ganhou uma eleição. E aí, então, começa com Prudente de Moraes, após Prudente de Moraes, já com o outro presidente, o Campos Salles, começa a nova fase da República no Brasil, que é a fase da República Velha, também conhecida como a política do café com leite, né? A política do café com leite, baseada numa república oligárquica de toma lá da cá. O que é a república oligárquica? É uma república, um grupinho pequeno que mandava, a elite do país, um grupinho mandava no país. Esse grupinho passou a controlar a política no Brasil, escolhendo os presidentes que iriam governar, tá? E esses presidentes eram eleitos por aquele triângulo, Rio, Minas e São Paulo. Ou seja, os estados produtores de café e leite, né? Minas Gerais produzia o leite, São Paulo e Rio produziam o café. Então, essa política ficou conhecida como a política do café com leite, onde, em um ano, a elite escolhia alguém do Rio para governar. Na próxima eleição, a elite brasileira escolhia alguém de São Paulo para governar. No próximo ano, escolhiam alguém de Minas. Ou seja, eles iriam se revezando no poder e controlando, né, o país assim, dessa forma. Então, como isso funcionava? Isso funcionava porque a elite no Brasil eram os barões de café, que compravam títulos do exército, títulos de coronéis, né? Eles iam lá, compravam uma patente do exército. O cara tinha dinheiro, dá uma patente, eu sou coronel, né? E aí, esses coronéis, né, eles mandavam no povo. Por exemplo, nas eleições, o voto era aberto. Você tinha que chegar na urna e dizer, voto em fulano. E aí, o coronel armado com seus capangas perto de você, ele controlava em quem você votava, né? Então, o voto era de cabresto, né? Por isso que se chama voto de cabresto. Você vê aqui um burro usando um cabresto, aquele negócio que faz o guiar, né, o cavalo ou o burro. E aí você tem o coronel guiando o eleitor, o povo brasileiro, até a urna para o povo votar em quem o coronel queria que ele votasse. Então, o coronel, né, que detinha o poder do voto, né, claro, o presidente e os governadores sabiam disso. Havia uma aliança entre eles. Qual era a aliança? O coronel escolhia quem ia ser governador, o governador escolhia quem ia ser presidente. O presidente apoiava o governador e o governador apoiava os coronéis. Então, era um ciclo vicioso. Uma mão lava a outra, um toma lá da cá. Eu apoio você, você apoia você. Desde que você apoie, ele apoie esse e esse apoie esse. E esses caras aqui controlavam o poder e o povo ficava de fora. Ok?
com essa política, eles estabeleceram no Convênio de Taubaté, por exemplo, que eles iriam controlar a produção do café. Né? Eles estabeleceram no Convênio de Taubaté, que foi um documento escrito, né, um acordo que os políticos fizeram no Brasil, que iriam controlar o café, para não produzirem café demais, né? E assim extrapolar a quantidade de café que poderia ser consumido no mundo. Equilíbrio, ou seja, se caso eles produzissem café demais, o governo iria comprar esse café, queimar esse café para que no ano seguinte eles pudessem produzir mais ainda. Né? Financiamento, ou seja, se eles tivessem com dificuldade de pagar alguma coisa na fazenda, o governo iria financiar, iria patrocinar essa produção do café. Ou seja, o governo brasileiro existia para beneficiar os fazendeiros de café. Né? Mesmo após a queda da monarquia, os donos de café continuavam mandando no país. Né? A república era pau-mandada do café. E o povo miserável, explorado, apenas assistia a isso tudo bestializado, como sempre. Né? Esses foram os presidentes do país nessa época da República Velha, né, na República do Café com Leite. Desde Marechal Deodoro foram 10 presidentes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o último, o Washington Luiz. O Washington Luiz, então, ele vai quebrar esse esquema do acordo do café com leite. Uma hora é São Paulo, uma hora é Rio, uma hora é Minas Gerais. Ele vai quebrar esse acordo e isso vai acabar com a República do Café com Leite, onde vai subir ao poder Getúlio Vargas. Né? O povo brasileiro, cansado dessa situação, né, dessa exploração, dessa corrupção, eles vão apoiar Getúlio Vargas para que o Getúlio Vargas tome o poder e acabe com essa política do café com leite. Vai começar agora uma nova fase da República, né? Onde Getúlio Vargas, por exemplo, sai lá do Rio Grande do Sul, um estado que não tem nada a ver com Minas, Rio e São Paulo, e tome o poder e vai começar então uma nova era no Brasil, uma era que ele vai ficar muito tempo no poder, conhecida como a Era Vargas. E isso é um assunto para a próxima aula. Espero que tenha sido útil. E qualquer comentário, comente abaixo.